Viva, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Buzzword. Eh, Antes de começar o novo episódio, eu sei que isto praticamente é uma insistência, todos os episódios eu vou, eu vou pedindo, gostaria imenso de agradecer novamente a todas as pessoas que acompanham o podcast, que fazem comentários. Tem sido um crescimento gradual, paulatino, que muito agradecemos. Ao dia que estamos a gravar e quando for para o ar este episódio, nós já atingimos a meta, que era o segundo, digamos assim, objetivo que tínhamos, atingir 10 episódios, tivemos 10 convidados, 10 magníficos convidados, que muito temos que agradecer. Foram todos excepcionais na sua participação. Mas eu gostaria, e acho que é justo de salientar, agradecer toda a equipa que tem participado neste projeto Buzzword Banking Industry. Todos, sem exceção. Entretanto, a equipa vai mudando, mas gostaria de agradecer um abraço especial ao Francisco e ao Vasco, que estão comigo desde o início, mas a toda a equipa, muito obrigada. Há aqui um ponto que eu também gostaria de salientar. Eu tenho recebido, ao longo destes 10 episódios, várias mensagens a questionar-me qual é o verdadeiro objetivo deste podcast. E sinceramente eu tenho sentido até alguma desconfiança nessas mensagens. Eu vou tentar esclarecer de uma vez por todas. Quando desenvolvemos este podcast, a ideia, e continua a ser, ajudar a melhorar a literacia financeira barra tecnológica. E com a ajuda de especialistas que estão direta ou indiretamente ligados à banca. Este é o nosso mote, ajudar a melhorar a literacia financeira. O segundo, este projeto que nós estamos a fazer, eu gosto, e já disse isso, eu estou a dedicar aos meus filhos. Eu quero deixar aqui uma biblioteca digital para que eles no futuro, porque eu tenho filhos pequenos, que eles no futuro possam, quando necessitarem, terem esta biblioteca de informação. Não há mais nenhum objetivo, honestamente. Passo então a apresentar o nosso convidado. Antes de mais, gostaria de agradecer ao convento do Beato que nos proporcionou estas condições, este espaço é magnífico, é mesmo muito bonito. Muito obrigada por toda a ajuda à produção. Posto isto, é com muito gosto que vos apresento o nosso convidado, que penso, não tenho a certeza, que talvez seja o mais novo em idade a participar. E de experiência eventualmente também. Bem-vindo, Gonçalo. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito este convite. Eu sei que em termos de horário não foi fácil, mas eu agradeço-lhe do fundo do coração e espero que goste. Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu é que tenho mesmo que agradecer. E o Gonçalo apresenta-se desta forma. Gonçalo Guimarães Correia, trader, portfólio, manager no Banco Big, Banco de Investimento Global, licenciado em Gestão com mestrado em Finanças, ambos na Nova, um apaixonado por mercados financeiros, por este ser o espaço que agrega as expectativas de uma sociedade em relação ao contexto socioeconómico e político, acreditando assim que este é o principal defensor dos objetivos mais profundos de uma sociedade. Amante de viagens, de praticar e assistir desportos e de leitura, quando não está a ler livros ou quando não está a ler livros ou artigos sobre mercados, lê biografias, livros de histórias e histórias de organizações e empresas e a sua cultura corporativa. Gonçalo, depois disto eu gostaria que talvez a pergunta mais importante e a primeira pergunta do nosso podcast, quem é o Gonçalo fora da sua atividade profissional? Sei que gosta muito de ler, Sim. mas fala-nos um pouco quem é o Gonçalo. Sem dúvida, João. Antes de mais, só agradecer uma vez mais a oportunidade. Acho que tudo o que contribui para a literacia financeira é de louvar. Acho que mesmo até do que conhecemos aqui no panorama em Portugal, acho que se está a fazer mais, mas quanto mais se fizer melhor, e se eu mesmo esta iniciativa acho que é mesmo excelente, e por isso é que quando me convidaram, quando me convidou, achei que fazia todo o sentido fazer parte e contribuir à minha maneira
e espero que seja uma experiência Vai ser, enriquecedora. com certeza absoluta, vai ser. Sou o convidado mais novo, mas espero que também aqui com alguma experiência condensada nestes poucos anos de experiência possam ser conteúdo interessante. Essa foi exatamente a razão do convite, ou seja, também nós gostamos de ouvir, eu diria quando foi a questão de ser o mais novo, realmente em termos de idade, mas o mais novo, mas aporta aqui uma grande experiência e acho que até a sua linguagem é um bocadinho diferente de todos os outros convidados. Por possível. isso, sim, por isso, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Então, mas quem é o Gonçalo? Eu acho que essa descrição é muito, obviamente está muito focada aqui no panorama profissional e naquilo que obviamente me trouxe aqui. Obviamente. Fazer um pequeno disclaimer, que é o facto de... Há uma frase que cita aí, que tínhamos quando discutimos esta conversa antes, da função dos mercados financeiros para a sociedade como um todo, que não é minha, é do Robert Schiller, Prémio Nobel da Economia, de 2000 e não me recordo bem, ou 13 ou 16, mas é uma frase que eu acho que é muito, sintetiza muito o que é que são os mercados e o porquê de eu já vou isto é uma pergunta que eu tenho, mas isso é depois mais à frente do episódio vou voltar a este ponto. Mas agora, que eu achei muito interessante a frente. Mas em termos pessoais, enfim, tenho 31 anos, e portanto ainda me sinto bastante jovem, para ser sincero. Eu diria que em termos daquilo que é, tenho bastante foco naquilo que é a minha atividade profissional, gosto bastante do que faço, acho que sou um privilegiado por isso, por poder trabalhar numa área que sempre gostei, que sempre foi a minha ambição fazê-lo. Exatamente aquilo que eu faço hoje é aquilo que eu idealizei cedo na minha carreira, e eu acho que isso é uma dádiva. Exatamente. E tenho sorte, obviamente procurei essa sorte, mas também tive a felicidade de ter pessoas como mentores, como empregadores, que me proporcionaram um caminho que me levou até aqui, fazer aquilo que eu gosto com uma idade relativamente jovem, o que é de louvar. Eu já faço há algum tempo, portanto isso deixa-me bastante satisfeito e é uma coisa muito positiva. Mas depois, a par disso, tento, da mesma forma que tento viver a minha vida profissional de forma intensa e fazer o máximo possível, também levo a minha vida de fora do trabalho no mesmo sentido. E portanto, viagens é uma coisa que eu adoro fazer. Acho que conheço mais de 20 países de 3 ou 4 continentes, portanto é uma coisa que se procura sempre. Obviamente não podemos fazer isso regularmente todas as semanas, mas é algo que procuro fazer com bastante frequência. Uma outra forma de o fazer também é através de livros, portanto, as experiências levam-nos a viver experiências de outros e a viajar, e sim, eu gosto bastante disso. Tenho muita dificuldade a fugir ao tema de mercados. Não é nada fácil, porque sempre que vejo um livro novo ao Bertrand, ou estou na Amazon, é logo o livro de mercados que eu quero buscar. Sigo alguém no Twitter, aparece uma menção a um livro e é provavelmente redundante. Já li 2 ou 3 livros sobre aquele tema, mas eu fico com o apetite para comprar aquele livro mais do que um livro de ficção que se passa na Toscana. Enfim, isso não me atrai tanto como ler sobre mercados, mas paralelamente gosto também de perceber o que é o percurso das pessoas, e é uma coisa que eu acho bastante interessante aqui também no Buzzwords, que é perceber o percurso das pessoas, o que é que as levou até ao ponto onde estão. E eu acho que o que eu encontro nas biografias é muito isso, que é contar a história. Nós olhamos para uma pessoa que teve um percurso notável, que é uma referência no seu setor de atividade, ou no setor político ou financeiro, ou o que quer que seja. Mas a pessoa, se calhar aos 20, 30, se calhar até aos 40 anos, ainda não estava bem. Se calhar foi uma sequência de eventos que ele levou até ali. Obviamente, é sempre uma grande obstinação, uma grande ambição. A pessoa há sempre um percurso até lá. Mas quando se pensa no percurso natural de uma pessoa, enfim, acredito que, por exemplo, uma das biografias que mais me marcou, do Churchill, do Winston Churchill, eu acredito que o Churchill, com 25 anos, depois de ter estado em 3 ou 4 guerras em 3 continentes diferentes, de ter escrito 3 livros, eventualmente não pensava que ia mudar o rumo do mundo 2 ou 3 décadas depois. Verdade. E portanto isso é o tipo de coisas que eu gosto numa biografia e que procuro. Enfim, e depois o resto, desporto, sou um grande fã de futebol. Não propriamente que eu não tenho clubite aguda, mas só um bocadinho. Somos portugueses, acho que na maior parte, um português que gosta de futebol tem sempre um determinado grau de clubite. O meu não é assim. Eu estou-me a rir porque eu acho piada as pessoas como o Gonçalo, que gostam de um determinado clube específico, dizem sempre isso. Que é o Benfica, já agora para ficar o disclaimer, mas ainda assim, sim, mas todos os outros esportes joguei. Olha, uma curiosidade engraçada: joguei rugby 7 anos, o meu pai jogou rugby mais de 10, foi
Pronto, teve um percurso profissional jogou mais velho até, e portanto foi campeão nacional e tudo, e portanto depois desde muito cedo no rugby, portanto eu tenho uma paixão mesmo por muitos desportos, qualquer desporto que seja a dar eu tenho. O rugby por acaso é um desporto que eu acompanho até de perto e uma das coisas que se nota é que primeiro existe ali um grupo muito unido entre as pessoas que praticam o rugby e acima de tudo noto que depois conseguem levar toda essa disciplina, toda a filosofia do jogo para a vida profissional, não é? É verdade. Eu também eu joguei num período era muito novo. Ok. Depois gostava muito de jogar futebol e queria jogar futebol, joguei só de Com forma todos, amadora, pois. com amigos, mas pronto, campeonatos organizados que são hoje em dia conhecidos, mas são amadores. Portanto larguei o rugby e depois mais tarde arrependi-me. Mas se calhar aí com o meu pai por me ter posto demasiado cedo. Isso é grande opção, não tive grande escolha. Pois. Mas ainda assim continuo a gostar a seguir e o máximo possível. E pronto, e também tenho, e reconheço isso, e mesmo até amigos que jogam ou que jogaram até mais velhos, nota-se essa característica, porque de facto é um espírito, é um desporto que as pessoas à partida têm uma percepção de ser mais agressivo ou de ter assim uma. Não, de forma alguma. Mas não tem nada a ver, é de um forma espírito de desporto em si, Exatamente. é dos desportos mais genuínos em termos daquilo que é um espírito de desportivismo. E que de eu reconheço. respeito. E de respeito. Sem dúvida, Isso aí total. é algo que Isso sem dúvida. eu gosto muito de rugby. Mas uma conversa quando tivemos uma primeira abordagem, nós temos digamos aqui uma coisa em comum, não é? Gostamos os dois em comum, que é, eu achei isso piada, é conhecer um pouco mais sobre o mundo dos vinhos, não é? É verdade, sem dúvida. É um hobby que não se pode levar ao limite, não é? Claro, Porque é só. Não, se eu fizer todos os dias. por isso é que é amor. Mas assim, é uma coisa que gosto de facto. Bem, de gastronomia também bastante, sobretudo a portuguesa, não é? Acho que não há. É incomparável, Saudável. mas sim, de vinho comecei a desenvolver esse gosto. Não sou de todo entendido, nem de perto nem de longe. Sou sem dúvida um apreciador. Sim. E já agora a história, porque também tem piada. Um pequeno grupo de amigos, todos que partilham o gosto, um em específico que tem bastante mais conhecimento, que decidimos juntar um grupo para conhecer produtores de uma determinada região. E houve ali uma conjugação de vários fatores. De afinidade com a região, de também abertura dos próprios produtores para nos receber, então quisemos adotar uma espécie de região para conhecer o máximo de produtores possíveis, possível, e escolhemos a Bairrada. E portanto já fizemos, provavelmente vamos para a quinta ou sexta edição de um programa que fazemos ao fim de semana, que é visitar os produtores, conhecê-los, não só os métodos de produção, as vinhas, almoçar com eles, passar um dia. E é uma coisa espetacular. É muito engraçado. Já me candidatei. já há uma lista de espera, porque isto começou de forma bastante espontânea. Acho espetacular. Mas é muito, porque é muito mais do que a experiência vinícola, não é? É muito mais do que isso, é uma experiência social e depois muito interessante. A cultura do vinho não é só o beber, envolve outros elementos e talvez digamos que o vinho em si é, digamos, o culminar, não é? Sem dúvida. É o culminar, porque depois existe tudo. É um mundo fantástico. Sem dúvida. Sem dúvida. E depois é muito aglutinador, não é? Porque estamos. Enfim, a pessoa quando chega a casa para um copo de vinho, bebe um vinho sozinho, obviamente que é um momento agradável, mas tipicamente eu quando faço é socialmente com os meus amigos, e isso é de facto uma coisa onde eu também olho, onde eu dedico bastante tempo, é estar com amigos e socializar e celebrar cada momento, cada vitória de cada um. É uma coisa que fazemos bastante e que é uma boa, é uma excelente vertente para o equilíbrio da vida de qualquer pessoa. Sem dúvida. Principalmente um trabalho como anda, se nós não tivermos ali uma parte e parar sem dúvida, torna-se um bocado complicado de gerir. Ainda bem que o Gonçalo faz. Gonçalo, Gonçalo, em termos que também é muito importante nós percebemos todo o desenvolvimento escolar, académico. Eu gostaria de saber um pouco quem era o Gonçalo quando iniciou a escola, qual foi todo o seu progresso, era bom aluno, era marrão? Acho que no período do liceu, estudei no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, no secundário, e aí eu sempre fui bastante focado naquilo que me interessava. É uma boa forma de pôr a coisa. E portanto, no 12º, eu por acaso sempre gostei bastante de português, da disciplina de português, e portanto era uma coisa muito intuitiva para mim.
e também gostava muito de matemática e também era relativamente intuitivo para mim. E pronto, o nível de esforço, a fronteira entre o estudo e o lazer era muito próximo, o que ajudava muito, não é? Se me dava prazer e gosto de fazer ali, pronto, fazer exercícios de matemática, ajudava muito, não é? Porque o Claro, tempo de claro, estudo claro. acabava por ser muito mais agradável do Prazeroso, que se fosse forçado a fazê-lo. exatamente. E portanto consegui, obviamente isso leva depois a que os resultados sejam melhores e haja mais sucesso nesse sentido. Claro que depois a experiência na faculdade, fiz a licenciatura e o mestrado na Nova, licenciatura em Gestão, mestrado em Finanças. Aí já não há tantas desculpas para uma pessoa como eu, que diz que só faz aquilo que lhe interessa, Exatamente. não ter sucesso, ou pelo menos não atingir bons resultados ou resultados aceitavelmente bons. E portanto, aí obviamente a missão também se tornou mais fácil porque era tudo muito mais próximo daquilo que era a experiência no secundário com disciplinas de que eu gostava. Já era muito mais específico, na licenciatura não tanto, mas a Sim, licenciatura também sim. tem outro, é um bocadinho a ponte para aquilo que depois é a especialização. Exatamente. No mestrado não, foi uma experiência muitíssimo interessante que eu gostava, que gostei bastante, que também bastante exigente em termos de conhecimento e de capacidade de trabalho e que me deu uma formação e uma base excepcional para aquilo que era o mundo profissional. Eu claramente saí do mestrado na Nova com a perfeita noção, perfeitamente confortável para o que quer que fosse a minha vida profissional. Isso não é muito normal. E isso é uma ferramenta muito útil. Exatamente, mas isso não é muito normal. Sim, Ter essa noção de que acabando e podendo entrar depois no mercado de trabalho, sentir-se confortável, sim, mas isso é uma grande segurança. verdadeiramente porque a experiência académica e mesmo depois de interação nos grupos de trabalho, o expor constantemente o aluno a apresentações, a trabalhar, eu diria que não é propriamente deliberado, mas de facto para conseguir aquele programa, abranger o programa todo num curto espaço de tempo, num ano, porque depois a outra metade do ano é o outro meio ano, é a tese, Exatamente. é mesmo preciso ter. Pronto, é muita coisa e de facto tem que haver uma grande capacidade de gestão do tempo. E depois, como a maior parte do programa, ou pelo menos uma boa parte da componente das notas é através de trabalhos de grupo, é muito relevante também saber gerir essas interações com grupos de pessoas que tipicamente os grupos não são escolhidos por nós, ou não eram escolhidos por nós, Ok. eram escolhidos pelo próprio professor ou eram aleatórios. Ok. E portanto isso era e depois com uma componente internacional, praticamente 50% dos alunos no meu ano não eram portugueses. E portanto isso de facto dá, a par de uma base académica muitíssimo forte, as ferramentas. Eu tive claramente esta percepção que para mercados, para trabalhar em mercados financeiros, que foi depois o major que eu escolhi, Sim. tinha as ferramentas necessárias para começar, claro. Claro, obviamente. Mas deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, porque nós também, este podcast, nós também somos ouvidos por muitos jovens adultos e o facto de ter escolhido bem o curso no qual se licenciou, depois o mestrado, a minha pergunta é, você acha que o facto de ter ido para a Nova, imagine que o Gonçalo fez exatamente o mesmo percurso, mas tinha ido para uma outra escola. Há diferenças, ou tem muito a ver com a questão das opções de escolas, ou tem a ver com a própria pessoa em si? Isto é algo qual é a sua opinião? Percebo. Eu acho que tem muito a ver. Há um ponto importantíssimo, que eu acho que o nível académico em Portugal aumenta e melhora todos os anos. Graças a Deus. Antes tínhamos a Nova e a Católica, verdade, pronto, verdade. constantemente no topo dos rankings. Verdade. Eu acho que outras escolas, pelo menos na minha área, obviamente, de economia, gestão, finanças, vejo outras escolas, o ISEG e o SCTE, entre outras, Exatamente. a melhorarem cada vez os programas e a quererem fazer esse percurso. Eu acho que é um excelente exemplo de meritocracia, porque estamos em Portugal, com alunos portugueses, é esta a base das faculdades em Portugal e conseguiram, de facto, estar no topo com os melhores. E o que é giro é que se vê uma convergência das outras faculdades que eventualmente não estavam tão bem posicionadas nos rankings para as melhores. E portanto isso é um sinal muito evidente daquilo que é a nossa capacidade e a capacidade destas Sem dúvida, faculdades. sem E dúvida. depois traduz-se na qualidade das pessoas que formam. E a abertura que tem, cada vez que vem mais pessoas de fora. Exatamente. Isso também é Cada um vez bom mais sinal, alunos não é? internacionais a estudar cá. Esse é o primeiro ponto. Portanto, a qualidade eu acho que já é muita na maior parte dos sítios, embora já não esteja tão ligado ao meio académico. Mas, concretamente, em relação à sua pergunta sobre se eu tivesse escolhido outro rumo, eu acho que há uma componente muito importante de ambição e de saber para onde é que se quer ir. É muito mais fácil eu esforçar-me e chegar onde quero e ter sucesso se eu souber exatamente qual é que é o rumo que eu quero tomar.
eu gostava bastante, no meu caso concreto, eu gostava muito de mercados financeiros e sabia que queria ser trader sem saber o que era um trader. Eu não sabia exatamente o que era. Ok. Eu achava que um trader era uma pessoa que estava a olhar para o ecrã, que comprava e vendia coisas baseado na economia e no que estava a acontecer no mundo, Certo. que era uma coisa que me interessava muito. Exatamente. E achava que depois era carregar em botões e fazer dinheiro, trabalhar muito, ganhava dinheiro e com 30 anos abria o meu fundo e estava feito. Portanto, isto era a ideia que eu tinha, fui desmistificando ao longo do Como tempo, é e se calhar óbvio. era no liceu, na faculdade, bem, enfim, a pessoa depois vai-se apercebendo ao longo da. Mas isso também é bom, é que vai-se querendo ali tendo um target Exatamente, isso e também é vai-se bom, adaptando à realidade, e portanto isso também me ajudou muito. Ou seja, eu não diria que por ter estudado, eu também só conheço a minha realidade, não Como é? é óbvio, Que sim. foi o percurso que eu fiz. Isso é que é importante, é você Sei que partilhar. este me deu as ferramentas para estar a fazer aquilo que eu sempre quis fazer. E isso é um facto. Eu acho que se eventualmente tivesse escolhido outro caminho, certamente para chegar àquilo que era o meu objetivo final, acho que serviria ao propósito, sinceramente. Ok, Tenho, ok, tenho, ok. tenho essa convicção. Então, e como é que foi depois foi a ponte, digamos, entre a escola e o mundo real? Foi interessante. Eu na licenciatura, quando vim de Erasmus, eu fiz Erasmus na Polónia durante 6 meses e, portanto, depois era o meu último ano de licenciatura. Fiz um estágio de verão nesse verão, em que regressei do semestre fora, e estagiei no BIG. Fiz um estágio de verão, era um programa de rotação, era entre as áreas de research, sales and trading, corretagem, Sim, sim, sim. gestão de ativos, e portanto era muito abrangente. O banco tem ainda hoje, porque hoje ainda trabalho no banco, Claro. tem uma vantagem excelente, que são equipas, nestas áreas não são equipas muito grandes, é uma estrutura muito flat, portanto é muito positiva para quem entra e para quem está a aprender e para a exposição que pode vir a ter. E isso é muito bom e, portanto, permitiu-me estar com pessoas com muita qualidade a explicarem-me o que é que faziam na prática. Que eu tinha uma aproximação, nessa altura, se calhar já tinha um bocadinho mais definida, já sabia que se calhar Sim, sim. o mundo de ser um trader não era exatamente aquilo que eu achava no liceu, mas que sabia que, ou tive a capacidade de perceber na prática como é que a coisa funcionava. E nesse fim de período de verão, eu tinha depois o último ano da licenciatura, para mim era claro que ia fazer o mestrado depois. E, portanto, Finanças. em finanças, exatamente, tinha que se fazer a candidatura muito cedo, portanto eu sabia que daí a uns meses, enfim, era com quase uma antecedência quase de um ano, portanto já estava a fazer esses planos, mas no banco convidaram para ficar a trabalhar em part-time na área de corretagem no último ano da licenciatura. Havia a necessidade de haver alguém que cobrisse o mercado americano e que executasse tarefas de fecho de mercado, de apoio aos traders e que também executasse algumas horas e tivesse algum contacto com o cliente. Que obviamente era uma posição ideal para uma pessoa nova, Claro. porque não era, eu diria que tinha algum grau de exigência, mas não era propriamente a exigência daquilo que era para os outros traders, pronto, no dia a dia, na atividade diária da corretora na altura. E eu achei essa oportunidade muitíssimo interessante e de agarrar, e portanto aceitei-a. Claro. Foi bastante enriquecedora para perceber o que era o mundo real e o que era trabalhar em mercados. Mas acima de tudo, atestou-me no sentido de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que foi uma experiência Não foi fácil desafiante. Sim, trabalhar e estudar. o terceiro ano não é tão da licenciatura, era exigente, mas era gerível. Mas obviamente tinha pouco tempo livre, não é? Porque acabava as aulas, ia para o banco e era este, portanto, o dia era todo preenchido. Claro. Mas deu-me essa capacidade, essa resiliência E a disciplina? de perceber, e a disciplina, sem dúvida alguma. Também me permitiu ganhar algum dinheiro que depois me ajudou a pagar o mestrado. Portanto, que é uma coisa que muito me orgulho sempre de pronto, ter sido eu a fazer isso, porque foi uma escolha minha, enfim, e ter trabalhado para conseguir depois estudar e dar mais um passo na minha carreira académica. Foi uma coisa muito boa e muito positiva. E, portanto, foi aí que fiz a ponte para o mundo do trabalho, sendo que depois, lá está, parei para fazer o mestrado em finanças. Ok. E aí fiz no último trimestre, um dos professores gera um hedge fund em Lisboa e convidou alguns alunos para participarem num processo de recrutamento para um estágio de verão. E eu candidatei-me, enfim, aceitei o convite, fui ao processo, fiquei e foi aí que estagiei, pronto, depois do mestrado e onde desenvolvi a minha tese, que foi uma experiência puramente de mercados, se calhar também bastante académica, mas que eu tirei imenso valor e foi uma experiência muitíssimo enriquecedora. Ok. E depois, ou seja,
estamos no Big, não é? Iniciou a atividade no Big, ou seja, aqui a ideia não é tentar falar do banco, mas perceber Uhum, toda a sua claro, experiência, ou seja, quais foram os passos que foram dados depois da sua entrada, sim, digamos, o primeiro contacto com a realidade. E depois a segunda pergunta é: o que é um trader? ok. Então, o passo, eu diria que nesta experiência que tive neste fundo, foi, lá está, uma vertente muito académica, mas muito, fica com uma percepção clara de como é que o mercado opera. Foi muitíssimo enriquecedora. Um, eu tinha o objetivo sempre de trabalhar para fora como a maior parte dos meus colegas e, portanto, estava a começar, no fim da tese, a desenvolver esforços nesse sentido, perceber, fazer candidaturas, entrar em alguns processos, etc. Não, sinceramente, não fazia tensões de voltar ao Big Ok. na altura, porque lá está, tinha escolhido este outro percurso internacional, de preferência na altura, mas volto a ver esta abordagem. Eu já tinha estado no banco, as pessoas conheciam-me, eu conhecia o banco também. O banco estava com algumas pequenas mudanças em áreas que eu conhecia e eu achei o convite e o projeto surpreendentemente interessante e achei que fazia todo o sentido naquela fase aceitar. E portanto volto para o Big, ou inicio, aí é que Sim, formalmente exatamente, inicio a minha exatamente. carreira, volto a iniciar a minha carreira no Big, com na área onde tinha estado, na área de corretagem de Sales and Trading. E portanto aí de facto sim, foi o período em que eu de facto comecei a trabalhar a sério num horário normal, já o fazia no fundo, mas no Big, no banco, num horário normal, a cobrir o mercado, a cobrir os clientes. Portanto, é uma vertente de mercados, mas ehm, ligada ao contacto com clientes. Portanto, a corretora servia clientes que ehm, escolhiam aquele serviço para executar as suas ordens, para recolher aconselhamento sobre o mercado, a evolução do mercado. Peço desculpa, Gonçalo, porque só quem nos ouve pode, isso não é fácil, mas pode descrever-nos assim de uma forma muito simples, porque toda a gente, nós já tivemos aqui outros convidados, toda a gente tem uma ideia Uhum. do que é uma sala de mercados, não é? Sim, sim, sim. Porque vemos muitos filmes nos Estados Unidos. É possível, sem obviamente entrarmos em detalhe Claro. naquilo que é a vossa atividade em termos de banco, mas como é que é o dia a dia? Depois já vai-me explicar o que é um trader, mas diga-me só, imagino que eu, que não tenho conhecimento nenhum de mercado, qual seria a imagem que eu teria? Uma série de ecrãs, Sim. Não, não, muitos gráficos. não é muito longe, não é muito longe. Eu diria que face ao que acontece nos filmes, eu diria que a grande diferença é não há excesso e há um elevado padrão ético. Eu acho que Ok, isso é muito importante. esse é bom porque eu acho que Ok, é importante ok, desmistificar que a exatamente, imagem que temos exatamente, dos exatamente, filmes é muito diferente da realidade exatamente, nesse aspecto. exatamente. Em relação aos ecrãs e ao barulho, estão lá. É? Esses estão lá, sim. É mesmo aquele. Bem, depende da experiência que tenho, sim, nós lá está, eu tinha referido isso, houve ali algumas mudanças e portanto havia ali uma dinâmica muito jovem. O Big é um banco jovem, as equipas são na sua maioria jovens, mas ali éramos mesmo a maioria das pessoas muito jovens. Havia um ponto muito interessante com pessoas mais séniores, mas que fazia ali uma ligação muito interessante em termos de passagem de conhecimento e até Certo. de ambiente, que era muito acolhedor e construtivo para quem queria progredir na carreira. E portanto era muito o dia a dia ali naquela área, que entretanto estou noutra, que já Sim, vamos sim, discutir, sim, sim, mas sim. naquela área em concreto era muito chegar cedo, portanto o mercado abre às 8, preferencialmente uma hora antes, perceber o que é que são as notícias, começar a falar com alguns clientes e a partir daí acompanhar aquilo que era durante o mercado. Uma vertente muito mais de acompanhar dados económicos que vão sair, transmitir aos clientes através dos diversos canais, mas sobretudo aí naquela altura era por telefone, Uhum. e depois tentar, obviamente, enquadrá-los sobre o que é que determinado evento teria de implicação nos seus portfólios, nas suas carteiras, nas suas posições. A execução pura de ordens, portanto, receber ordens de clientes e executá-las em Executá-las. mercado, em várias classes de ativos, mas sobretudo ações e alguns derivados. E depois também uma componente importante de interação com as outras equipas para perceber o que é que de facto os clientes e o mercado estão à procura. Ok. Ou seja, ter uma ligação muito próxima com as equipas de produção de conteúdos, de plataformas de trading, de produto mesmo, para perceber qual é que é a dinâmica, o que é que. Depois há aqui uma componente muito que é quase de bastidores, de perceber o que é que são as preferências dos clientes, o que é que estão a fazer, porque é que barreiras é que encontram. O banco estava numa altura de redefinição da oferta também, portanto havia aqui muito esta vertente havia muita sinergia entre as várias áreas e perceber o que era Ok. um, Isso é muito o, interessante.
o produto que se enquadrava melhor, ou pelo menos aquilo que tinha sido a estratégia que o banco tinha definido como oferta de trading, naquele caso concreto onde eu trabalhava, se estava de acordo com as expectativas dos clientes e ajudar nessa transição e nessa implementação. Uma dúvida, ou seja, pelo que eu percebo, vocês têm que quase ter 3 olhos, não é? Que é estarem preocupados sempre com o que é que recebem de informação, não é? Exato. Para depois poderem aconselhar, ou seja, há aqui vocês têm dentro da vossa atividade aqui uma série de minuto a minuto, digamos assim. Sim. Isto sou eu a perguntar. Não, isso sem dúvida. Esta vertente de corretagem que o banco tinha e tem, obviamente tem serviços para isso mais de gestão discricionária. Essa não era a vertente que eu cobria, nem é a vertente da corretora do banco, é puramente de execução de ordens e de transmissão de informação. E, portanto, ou seja, não acarreta risco. Porque no fim do dia quem toma risco é o cliente, tem que executar ordens, mas obviamente, na perspectiva da pessoa que está a transmitir essa informação e a fazer esse acompanhamento, há obviamente uma necessidade de estar muito atento ao que é que está a acontecer, perceber o que é a evolução do mercado, perceber qual é que é a reação do mercado face a uma divulgação, por exemplo, de um dado económico, porque às vezes é contraintuitivo e nem nós percebemos porquê. Se calhar está relacionado mais com o posicionamento do mercado antes da divulgação do dado do que propriamente com o próprio dado em si. E isso tem uma importância acrescida e, sobretudo, quando se lida com clientes e quando se serve o cliente, convém ter essa capacidade de perceber exatamente o que é que se está a passar e transmitir a informação da forma mais simples e clara possível. Ou seja, falou-me isto era uma fase. Agora, o que é que faz atualmente? Eu estive na equipa de corretagem do banco durante 3 anos, praticamente. E depois liderei a equipa durante metade desse período e depois juntei-me à equipa de tesouraria e mercado de capitais do banco, aí uma vertente bastante diferente, aí sim já acarreta uma tomada de risco. Para dar uma ideia assim de forma bastante simples e genérica para se perceber, um banco tipicamente tem a sua base de depósitos dos clientes, tem capital e tem eventualmente financiamento. E depois a função, um banco acrescenta valor ao gerir essa sua base de funding, portanto de capital, depósitos e financiamento, e gerar valor e gerir os vários riscos de taxa de juros, risco de crédito, risco de duração para a frente. Portanto, tipicamente, o exemplo que estamos mais familiarizados é na concessão de crédito às pessoas e às empresas, a famílias e empresas. Portanto, eu recebo depósitos hoje e concedo crédito a 35, 40 anos, 30 anos, a uma família que quer comprar uma casa. Este seria o exemplo mais tradicional. Mas o banco também faz uma outra vertente, que é fazer esta sua vertente de financiamento através do mercado de capitais. Porque empresas, sobretudo empresas de maior dimensão, utilizam o mercado de capitais para se financiar. Ou seja, se pensarmos numa pequena e média empresa portuguesa, eventualmente tem uma relação com um banco e é junto desse banco que se financia. Se pensarmos numa multinacional europeia, muito provavelmente o que vai fazer vai ao mercado de capitais, faz uma emissão obrigacionista, imita aquela obrigação com determinadas características que estão obviamente indexadas aos níveis de mercado e financia-se dessa forma. E os bancos também têm essa vertente de investimento no mercado de capitais, e é nesta vertente em que eu atualmente trabalho. Exatamente. Obrigado pela explicação. Então, vamos agora à pergunta principal, que é uma buzzword. Então, o que é um trader? O que é um trader? Não é uma definição, assim tão simples, eu diria. Traders, vamos pensar, trading é trocas, não é? Portanto, associamos a compra e venda. E depois há aqui uma vertente importante de horizonte temporal. Porque tipicamente um trader associamos ao curto prazo. Compra e vende, de acordo com, pode recolher informação através da análise técnica, puramente por olhar para os gráficos, por análise fundamental, olhar para aquilo que é o valor intrínseco de uma determinada ação, de uma determinada economia, de um determinado instrumento, uma junção dos dois, enfim, pode partir de vários pressupostos para depois fazer compras e vendas, e obviamente o objetivo no fim do dia é vender acima do preço que se comprou. esse é sempre o objetivo. Sim. Claro que tipicamente associamos o trader a um foco mais de curto prazo e mais de execução, portanto comprar e vender, e um foco de curto prazo. Numa vertente um bocadinho se calhar diferente e mais próxima daquilo que eu faço hoje, ao portfólio manager, que no fundo tem uma carteira diversificada ou não,
tem uma carteira de investimentos que pode ter uma ou várias classes de ativos e se calhar aí tem um horizonte temporal de mais a médio e longo prazo. Ok, E portanto, não quer dizer que o trader não o tenha, ok. mas tipicamente para um trader eu diria que se pressupõe que haja uma atividade de compra e venda constante. Exatamente. Num exatamente. portfólio manager há se calhar uma atividade mais focada em Médio e longo prazo? médio e longo prazo e enquadrar o valor do portfólio naquilo que é a realidade económica, não sendo por isso de descartar o facto de poder utilizar componentes que um trader usa, por exemplo, de análise técnica, para perceber determinados Sim, pontos de entrada ou de saída de compra ou de venda. Exatamente. Portanto, eu diria, se calhar, naquilo que é a minha função atual, a vertente de trader tem muito a ver com a execução, de compra e venda e de interação no mercado de capitais, com contrapartes, com brokers, com perceber o que é que está a acontecer e de executar, comprar e vender. A de portfólio manager, mais como ter um portfólio, aferir riscos, aferir retorno potencial e otimizar a decisão de acordo com aquilo que são daquilo que é a realidade do mercado e os ativos que se Já analisam. tive aí algum susto? Sim, Eu não assim, sei entrar em detalhes. É porque Não, hoje vários, isto tem muito claro. a ver com a questão do cinematográfica, não é? Claro que E sim. a questão dos mercados. Claro, da claro. oportunidade. Olha, eu acho que isto é uma excelente forma de pôr. E até por ser novo e ter menos experiência, eventualmente, do que outros convidados, que é, eu desde que trabalho, bom, se contar com o início, eu vou excluir o início, mas desde que trabalho, eu recordo-me da invasão da Rússia à Crimeia, Uhum. de quando estava a desenvolver a tese, portanto, mas ainda foi impactante. Lembro-me do Brexit. Lembro-me da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que foi, obviamente não foi um evento, Sim, mas naquele momento sim, foi eu um momento de percebo. algum stress, Exatamente, porque exatamente. não era, a percepção do mercado não era claramente que íamos ter aquele desfecho. Exatamente. E depois a maior experiência de todas, eu diria assim, de mais material foi a do Covid, da pandemia, que foi assim bastante impactante. Eu diria que se fosse susto, não é um susto propriamente de um dia, é um susto mais de um período, porque quando vemos, e eu senti verdadeiramente isso na altura, o mercado a fechar e as pessoas simplesmente a não quererem tomar risco, comprar ou vender, e depois havia a componente social, que era as pessoas a irem para casa, e portanto também era difícil aceder a comunicação, as pessoas estavam a fazer aquela transição de ir do escritório para casa e trabalhar de casa, não estavam 100% online. Aí foi um susto, se calhar, mais não foi um susto de momento, mas foi um susto de algumas semanas, tremendamente estressante. E depois percebe-se, obviamente, a gravidade do tema dá para medir com aquilo que foi a função de reação de políticos, de banqueiros centrais, que agiram da forma que puderam na altura, porque o clima de incerteza era tremendo para toda a gente. E portanto, eu diria que, em termos de susto, esse provavelmente foi o maior, embora não tenha sido assim um susto de momento, mas depois no dia a dia há muitos sustos. Acho que assim no dia a dia há assim alguns sustos. Eu acho piada, eu já acho que é a segunda vez que digo que quem trabalha nas salas de mercado, não é, que tem esta atividade tão estressante, que ou perde cabelo ou fica o cabelo branco. É verdade. Eu perder cabelo já estou, e cabelos brancos já descobri 2 ou 3. Estou lá. Até agora está a correr bem. Está a correr bem. Mas também disseram que aquilo torna-se quase um vício que é muito difícil a pessoa largar, hein? Esta atividade que sim, a pessoa acaba por estar, é difícil também perceber o que é que está a passar sem estar 100% conectado. Eu acho que há um ponto em que deixa de ser saudável, que é se eu estiver sempre a olhar para um ecrã. Sem dúvida. Para qualquer pessoa, até mesmo Sim, se eu tiver outra atividade qualquer e tenho o meu portfólio de ações que gosto de investir, de uma forma mais. Exatamente, até pode ser poupança ou pode ser uma coisa mais recreativa. Se eu estiver sempre a olhar para o ecrã, não vai correr bem. E o mesmo se aplica a uma pessoa que trabalha, um profissional do setor, mas que tipicamente tem que estar a olhar para o ecrã. Agora, há aqui um ponto de equilíbrio entre o não poder desligar e perceber o que é que se está a passar e como é que o mercado reage a determinadas notícias ou a determinada divulgação de dados, e o não levar isso para o nível de quase de Mas, Gonçalo, é aquilo que obsessão, não é? É aquilo que eu dizia há bocado, a questão da idade, um tom de brincadeira, que acaba por ser mesmo o mais novo, mas efetivamente aquilo que o Gonçalo está a dizer já demonstra aqui alguma maturidade. Eu falando por mim, eu só cheguei a esse equilíbrio há relativamente poucos anos. Né? Sim. E já tenho muito mais anos. Não é? Por isso nota-se aqui alguma maturidade da sua parte. Obviamente com a experiência acelera-se o processo, não é? Se dividir a minha carreira em um terço sensivelmente sempre foi em mercados, mas um terço mais nesta componente de lidar com clientes, de acompanhamento,
do mercado e de clientes, e, enfim, mais numa ótica de execução, e uma outra mais de tomada de risco própria, que acaba por, pronto, enfim, acaba por ser bastante completa e é sempre em mercados e é sempre exposição a esta dinâmica e, portanto, essa exposição leva a que, obviamente, a pessoa adquira um determinado nível de experiência e dá vontade com o tema que Isso é bom. se não o tivesse nesta fase não era bom sinal. Eu há pouco, quando li a sua bio, depois você fez o disclaimer, não é? O Gonçalo fez o disclaimer, mas eu vou voltar a repetir porque eu gostei muito da frase e gostaria de perceber o porquê que se identifica com esta frase. E há aqui um outro ponto que eu também achei muito interessante naquilo que falou quando estávamos a falar sobre a questão dos mercados, da parte cinematográfica. E o Gonçalo acabou de dizer a grande diferença entre aquilo que nós vemos no cinema e aquilo que corresponde à realidade tem muito a ver com dois termos que eu agora não... que era a questão de... De excessos e ética. Ética, exatamente. Ou seja, vamos então, eu vou ler, assim, transcrevendo, acreditando assim que este é o principal defensor dos objetivos mais profundos de uma sociedade, não é? E depois, quando estávamos a brincar aqui na questão da parte cinematográfica, a ética. Se pensarmos, eu acho que é verdadeiramente simples. Eu acho que todos nós, direto ou indiretamente, acabamos por ter exposição a mercados financeiros. Sem dúvida. Posso pensar em vários exemplos, e que sejam universais, não sejam só de quem está mais familiarizado ou de quem investe, não precisa de investir para ter exposição. Se eu tenho um crédito à habitação, eu estou indiretamente exposto ao mercado financeiro, não é? Muito provavelmente eu tomei uma decisão ou de ter um empréstimo a taxa fixa ou a taxa variável. Se a taxa for variável, estou diretamente exposto porque essa vai estar a variar constantemente. Estamos agora sim. Acho que isso, exatamente, acho que a maioria das pessoas vai identificar com isto. Se for taxa fixa, fixei a taxa e num regime como este que estamos a ter agora, de subidas de taxas, tenho aqui um custo de oportunidade que me é favorável porque estou a pagar uma taxa bastante mais baixa do que estaria a pagar se a taxa fosse variável. Portanto, logo aqui estou a ser impactado pelos mercados financeiros e pela sua evolução. E acaba por ser um agente, direto ou indiretamente. Podemos pensar noutro exemplo, mesmo uma pessoa que tenha, se pensarmos na reforma das pessoas, acabam por estar expostos indiretamente. O valor que vão receber de reforma no futuro vai depender daquilo que for o retorno médio daquilo que podemos pensar como um market portfólio, assim, num conceito mais académico. E portanto acaba sempre por haver esta exposição e por isso, e depois há a natureza mais concreta do mercado, não é? Porque todos os intervenientes, quem compra e quem vende, um gestor de um fundo de pensões tem estes pressupostos das pessoas que está a servir, dos seus clientes, que acabam por ser pessoas que se querem reformar daqui a um determinado período de tempo. Eu, na minha função atual, gerindo o ativo de um banco, ou parte de um ativo de um banco, e investindo no mercado de capitais. Portanto, também tenho aqui, são as expectativas e aquilo que são os objetivos de uma determinada instituição que se refletem no mercado. Exatamente. O João, vamos pensar, se tem o seu portfólio de ações e chega a casa, vai comprar e vender ações. Estão ali as suas expectativas. Pode ser por um ímpeto de curto prazo, podem ser ações para os seus filhos, mas a verdade é que estão ali expectativas e se está a comprar aquele preço é porque está de acordo. Exatamente. E, portanto, este mecanismo de descoberta de preço do mercado é uma dinâmica... Muito interessante. E daí eu depois lembrei-me da frase... Não, mas olha, isto é um belo exemplo de... Olha, muito bem, parabéns. Realmente. E a questão da ética, obviamente que em mercados, quando vemos a parte cinematográfica ali sempre mais num tom diferente, sim. Mas obviamente por causa da regulação. Vocês sofrem muito com a regulação? Sim, eu diria que também parte desses excessos que vemos nos filmes retratam um período se calhar da década de 80, 90, um bocadinho do início da década em 2000, e se calhar é por isso que a realidade hoje é bastante diferente no contexto regulatório e mesmo nos padrões éticos de quem desenvolve a atividade e de quem vai trabalhar para estas instituições. E portanto eu acho que isto tem essa vertente importante, este disclaimer é importante, porque hoje em dia, mesmo que houvesse um contexto de pessoas com muito poucos padrões éticos a operarem no mercado, a própria regulação já seria suficientemente restritiva obviamente, para evitar todos os potenciais efeitos negativos, mas parte deles. Há bastante regulação. A regulação é de facto uma coisa. Eu no meu dia-a-dia obviamente tenho esta parte muito interessante que me fascina imenso de mercados e de estar no mercado de capitais, de investimento, certo. Mas há também uma componente grande regulatória e de perceber o que é que são
que restrições é que temos dessa vertente, porque não, Pois, uma pessoa não pode chegar num balanço de um banco, mesmo numa gestora de ativos que se calhar tem menos restrições do que um balanço de um banco, exatamente, tipicamente é exatamente, bastante mais conservador. E não pode chegar ali e comprar o que lhe apetece e fazer o que lhe apetece. Então tem que respeitar determinadas premissas, determinadas regras que estão estabelecidas e que são, obviamente, bastante mais restritivas hoje do que eram nesses períodos. exatamente, E se calhar são hoje assim por causa dos excessos exatamente. dessa altura. E a verdade é que muitos desses excessos também não tiveram um melhor desfecho, não é? Não. Se pensarmos em 2008, se pensarmos depois também em alguns casos pela Europa fora, mesmo cá em Portugal, enfim, devem-se eventualmente a esses excessos, não são, podem ser em várias vertentes, mas Sim, sobretudo sim, na sim, tomada sim. de risco, Sim, que eu acho que é exatamente, esse exatamente. o mais relevante. Eh, tenho aqui duas perguntas que são. Há muita gente que fala, que tenta perceber, fala-se muito de bolsas de valores, mas eu penso que nem toda a gente tem uma noção exata do que é que são bolsas de valores. O Gonçalo pode nos dar uma ajuda, explicar aqui toda a sua dinâmica, Sim, 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 claro, claro. que eu acho que é importante para quem está desse lado poder ajudar também quem nos ouve, ok? A primeira ação negociada em bolsa foi na Holanda, Ok. no século XVI, se não estou em erro. 16? E, e tinha um propósito simples, era financiar as expedições marítimas na altura de uma empresa privada holandesa. Eu acho que havia muito esta componente em Itália também. Portanto, depois havia várias empresas que, com determinados propósitos e objetos sociais que o faziam ao longo do tempo. Portanto, tem sempre esta lógica de distribuir capital, levantar capital para poder financiar uma determinada empresa ou entidade. E portanto, uma bolsa de valores, dando aqui este contexto mais histórico que ajuda a perceber, uma bolsa de valores é um local onde, no fundo, centraliza as ações e as participações sociais de empresas que fazem parte daquela bolsa. Vamos pensar no PSI 20 em Portugal. Uhum. Temos um conjunto de aquela bolsa de valores, representa as empresas que estão cotadas naquela bolsa e que têm ações que foram emitidas com determinado propósito, e é naquele espaço que se compram e vendem aquelas participações. Há aqui uma outra questão, voltando um pouco aqui à questão do trader. Você acha que um trader tem que ter disciplina, paciência e controle emocional? Ou tem que ter outras características? Paciência, disciplina, controle emocional, sem dúvida. E depois também eu acho que facilita sempre quando quando estamos bem preparados e sabemos o que é que estamos a fazer, ajuda muito, porque depois o controle emocional e a paciência acaba por ser uma consequência Uhum. de estarmos bem preparados. Porque se eu tiver uma preparação suficientemente boa, quando surgir a oportunidade eu vou identificá-la. E portanto, se eu confiar no processo, vai sempre ser muito mais fácil. Eu vou ter a paciência suficiente para esperar, porque sei que inevitavelmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Exatamente. E também vou ter a disciplina de o fazer quando tiver que o fazer. Agora, isto assim, descrito desta forma é muito simples, mas na prática é muito mais, é muito mais difícil. Porque depois a parte emocional tem aqui uma componente, muito, muito forte, não é? Pá, por isso é que nem toda a gente lá está, não é? Exato, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Às Preciso vezes ter ali até características muito específicas. Não é? há tantas variáveis e muitas vezes se fosse só se pensássemos só no mercado como puramente eficiente, enfim, quando houvesse uma divulgação de um dado, sabíamos sempre o que é que ia acontecer a seguir, e muitas vezes isso não acontece porque deve-se a outros fatores, como posicionamento, como expectativas ou um determinado agente que entra no mercado que não se sabe exatamente porquê ou qual é que é o objetivo. Hoje em dia temos também uma componente muito forte de trading algorítmico, que acaba por ser muito rápido e de reagir, não ter praticamente intervenção humana, tem nos pressupostos, mas não tem na execução, e portanto muitas vezes pode não ser, hoje em dia já são muito desenvolvidos, mas enfim, pode haver alguma interpretação errada que leva a movimentos de preço que não se percebe, e enfim, acho que tudo isto acaba por tornar bastante subjetivo e tornar muito mais difícil a missão de um gestor de fundos, de um trader, de um portfólio manager, porque de facto tem que lidar com essa componente que se calhar vai contradizer aquilo que é uma convicção muitíssimo forte
Ok. e que no fim do dia pode-nos levar mesmo a questionar as nossas próprias convicções. Exatamente. E essa é a parte É difícil. a parte difícil, exatamente. Duas perguntas em uma. Que é o trading, propriamente Uhum. dito, ok? Como é que funciona o trading, ok? E veja se concorda comigo. O trading, o tipo de trading, estamos a falar em position trading, swing trading, ok? Day trading e scalping. Uhum. Pode só, assim, de uma forma leve, dar as diferenças, ou pelo menos ajudar-nos a identificar cada uma destas buzzwords. Sim. Mas o que é o trading? Como é que funciona o trading? Trading, eu acho que uma definição simples é a compra e a venda. Ou seja, Compra-venda. eu vou comprar e vender, posso ter pressupostos diferentes, como estava a dizer há pouco, análise técnica, Sim, análise sim. fundamental. A minha atividade é comprar e vender, o meu objetivo é vender acima do preço a que comprei, ou comprar abaixo do preço a que vendi. Ok. E portanto posso Muito constituir uma bem. posição longa, em que compro e vendo à frente, ou uma posição curta, em que vendo um título a descoberto. Na prática, o que acontece às vezes a Sim, venda a sim. descoberto é um tema meio Exatamente. exótico. Se nos puder E já ajudar, agora exatamente, por ajudo. favor, esclarecer. Em termos teóricos, o que é muito simples perceber assim, eu não tenho um determinado título, mas estou convicto que o preço vai cair. Eu peço emprestado esse título a alguém, esse título agora é meu, emprestado, sei que vou ter que devolver em algum momento no futuro, e vendo esse título em mercado. E vou comprá-lo ou quando eu tiver a percepção de que o preço caiu o suficiente para aquilo que era a minha expectativa, e aqui recompro e devolvo à pessoa que me emprestou, Ok. ou à entidade que me emprestou, Ok, tipicamente ok, não é uma ok, pessoa. ok. Há intermediários que fazem Sim, isto. sim, sim. Ou simplesmente o intermediário diz-me que eu tenho que devolver os títulos, e aí sou forçado a comprar para os devolver. Mas isto é o que seria, teoricamente, este é o fluxo do short selling, de uma Ok. venda curta. Tipicamente, um intermediário quando executa uma ordem numa qualquer plataforma, isto é um processo bastante mais simples. Fica com uma posição curta, é uma venda a descoberto e pode recomprá-la a qualquer momento. Portanto, esta complexidade dos fluxos Uhum. os intermediários fazem pelos investidores. Ok. Os tipos de trading. Se nos puder explicar o Claro. que é que significa position trading, ok? Swing trading, day trading e scalping. Que estão em termos em inglês, É isso. passamos aqui para o português. Eu diria, position trading, eu diria que está mais relacionado com ter uma posição e gerir essa posição ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho uma determinada posição que constituí hoje, o mercado evolui e eu não me quero desfazer da posição na sua totalidade e vou reduzindo a exposição e aumentando à medida que o mercado evolui. Eu diria que é isto Ok. a que se refere com position trading. Swing trading tem mais a ver com tendências, ou seja, o mercado está numa tendência ascendente porque vamos supor que saiu um determinado dado económico, Uhum. levou a que, vou tomar como exemplo o euro-dólar, Uhum. apreciou e eu aproveito essa tendência ascendente para comprar e tentar capitalizar mais à frente se essa tendência se continuar. E portanto, se essa tendência continuar e vendo mais à frente. Eu diria que esse será o objetivo do swing trading. O scalping. Eu diria que está mesmo mais focado no curto prazo, e o objetivo é mesmo tentar captar ali uma diferença de valor muito mais de curto prazo e tentar capitalizar nesse E o day período. trading? Day trading, eu diria que pode incluir parte dos outros. Ou seja, ok. eu vou tradando. O day trading diria que pressupõe que no fim do dia eu estou zerado. A minha posição é net zero, ou seja, não tenho qualquer Ok, exposição. Começo o dia a zero, acabo o dia a zero, em termos de ok. exposição ao mercado. Exatamente. Pelo caminho, vou comprando e vendendo, Exatamente. seja qual for o ativo em que eu sou especializado ou que é do meu interesse. E quando o faço, chego ao fim da posição, chego ao fim do dia, zero as minhas posições e idealmente tenho um lucro. Isso é o dia a dia ou acontece pontualmente? Não, no meu caso não. Eu diria que acontece. Eu diria que acontece para quem tem esse foco mais. Vamos supor, por exemplo, num hedge fund é muito mais provável que isso aconteça. Tipicamente há pressupostos quantitativos para fazer, ou seja, a pessoa simplesmente não compra porque olhou para o gráfico. Sim. Há quem faça isso de forma mais privada, mas tipicamente investidores mais profissionais, fundos, fazem-no sempre com um pressuposto mais quantitativo. Mesmo que depois consigam identificar num gráfico o que é que está a acontecer em termos quantitativos, sabem porque é que estão a tomar aquela posição. Mas numa ótica, num banco que tipicamente é um investidor mais tradicional, obviamente há carteiras de mais curto prazo, Claro. mas tende sempre a haver
uma análise fundamental por trás que justifica aquilo que se está a fazer, e enfim, acaba por ser menos usual. Eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta que eu acho que ao dia que estamos a gravar, está aqui a suscitar uma série de conversas na Uhum. rádio, na televisão e por aí fora. Depois vem exatamente a elencar na minha pergunta. Mas hoje, um português normalíssimo, não é? Apercebeu-se que havia aqui um produto financeiro muito interessante, ok? Uhum. Então porque não há muitos produtos assim para uma pessoa que não está no mercado. O mercado português não nos oferece muitos produtos financeiros. Não Uhum. sei se concorda ou não. Isto é só uma visão de quem não está. Certo. Não tenho exposição absolutamente nenhuma. Mas houve aí uma corrida aos aforros, não é? Uhum. De repente, o próprio governo altera. Eu percebo que é para, segundo eles dizem, que é para termos aqui algum controle da exposição da dívida, não é? Mas efetivamente, para além deste, que tornou-se conhecido nas últimas semanas, que outro tipo de produtos de investimento existem. Ações já falamos, Uhum. ETFs, mas que outro tipo de produtos existem em termos de produtos financeiros? Uma nota sobre o ponto, a primeira que é o facto de está muito relacionado quando a maioria da população não está tão familiarizada Uhum. com alternativas, deve-se muito à literacia financeira e por isso ser Exatamente, tão por isso importante estarmos vocês estão a fazer aqui o papel de sem quem dúvida, não... sem dúvida, e por isso é tão importante termos Exatamente, essa exatamente. discussão e falar sobre isso. Efetivamente, e acredito que esta decisão tenha, pronto, obviamente, pressupostos, que acho que não é aqui Sim, o sim. tema de discutir, sim, mas sim, que efetivamente se há o Estado vai agir também como qualquer outro interveniente na economia ou na sociedade, não é? Exatamente. Portanto, vai tentar otimizar a sua tomada de decisão, e se há um determinado instrumento que tem uma componente e que acaba por acarretar um custo significativamente mais alto do Pois. que outro, como por exemplo emitir dívida no mercado de Sim, capitais, sim. efetivamente chega a um ponto em que terá que reconsiderar. Depois, timings e outras componentes, não acho que não é. Já são discutíveis e, enfim, não tenho uma opinião concreta sobre isso Mas depois nesta isto foi fase. uma loucura. De repente toda a gente passou ali Sem dúvida, sem o dúvida. português comum foi todo focado Se- para ali, não é? Sem dúvida alguma. Eu acho que, a par da oferta tradicional dos bancos de depósitos, que obviamente acompanham aquilo que é a tendência das taxas de juros do Banco Central, há depois outras classes de ativos com mais ou menos risco, dependendo do apetite de risco Uhum. das pessoas e do investidor. Pensar, por exemplo, e começar naquele que é eventualmente o ativo. Com a classe de ativos com menor risco, dívida pública. Uhum. Se eu pensar em dívida pública portuguesa ou de qualquer país da União Europeia, já tem um nível de remuneração significativamente alto, mesmo Ok. quando pensamos em bilhetes do Tesouro. Os portugueses, por acaso, pagam pouco comparativamente com outros, mas quando Exatamente, pensamos em bilhetes do exatamente. Tesouro espanhóis, por exemplo, alemães, franceses, já pagam muito próximo daquilo que é a taxa do Banco Central Europeu. A sério? São instrumentos com pouco risco, que muitas vezes também não é. Pode não ser fácil encontrar o intermediário para o Exatamente, fazer, exatamente. mas eu diria que bancos mais especializados em investimento e poupança oferecem ou têm capacidade de oferecer esse tipo de solução, ou pelo menos de aceder a esse tipo de solução. Exatamente, exatamente. Depois há obrigações um pouquinho com mais risco, ou seja, de prazos mais longos, de outras emitentes que não são países, são empresas. Acarretam mais risco, sim, é verdade, mas já têm um nível de remuneração que não tiveram, se calhar, nos últimos 3 a 5 anos, Pois. em que as taxas estavam negativas. Exatamente. E, portanto, já é bastante mais apetecível, neste contexto económico, investir nessas alternativas, lá está, dependendo sempre do apetite por risco. Depois há uma outra alternativa também, que são fundos ou ETFs, que no fundo são fundos Sim, sim. transacionados em bolsa, que no fundo fazem o trabalho de selecionar um portfólio pelo investidor, portanto agregam um conjunto de títulos que têm um determinado propósito e se categorizam num determinado apetite de risco, e a pessoa simplesmente compra uma unidade daquele fundo ou ETF e tem exposição a um universo de ativos que respeitam aquelas características, e essa é uma forma também bastante eficiente e diversificada de o fazer. E depois há outros níveis de risco, as ações. Portanto, Sim, uma pessoa exatamente. consegue remuneração investindo em ações e recolhendo dividendos, obviamente tem exposição total ao capital, porque o preço da ação oscila
mesmo que o dividendo seja alto, pode ter perdas de capital significativas. Um, e diria que depois, enfim, noutros mercados, as matérias-primas, o mercado cambial, o FX, o Forex, Exatamente. também são mercados, mas enfim, aí já tem uma componente E criptomoedas, diferente. que agora se fala. A questão, eu não quero entrar porque nós vamos ter convidados, futuros convidados que depois vão falar. Mas as criptomoedas, que também passou a ser passou quase a ser aqui uma trend, não é? Do mercado, não é? Sim, é verdade. Eu acho que partem de uma. Tem várias vertentes. As criptomoedas, eu diria que têm várias vertentes. Tem uma vertente quase filosófica e de descentralização, Exatamente. e tem uma vertente tecnológica que tem muita validade. Exatamente. E como classe de ativos, que eu gosto de olhar assim, reconhecendo obviamente a validade tecnológica, desempenha um papel interessante. Tem aqui um risco ainda muito evidente regulatório. Não há ainda enquadramento, Sem está muito dúvida, próximo de haver sem dúvida, enquadramento sem dúvida. legal para as criptomoedas. De facto, há bastante mais escrutínio e regulação aos agentes que intermediam esse mercado, e isso é essencial para que o mercado evolua e tenha mais maturidade. De forma como classe de ativos, eu diria que tem obviamente esse potencial tecnológico. Obviamente não é um investimento tradicional como numa ação, porque lá está, acarreta alguns riscos. Para a maior parte das pessoas pode ser difícil perceber o que é o projeto, quem é que está por trás, o que é que significa em termos tecnológicos. Exatamente. Para além da literacia financeira, é preciso uma enorme literacia tecnológica. Também ainda não há muitos players no mercado que tenham capacidade de clarificar e de tornar e de democratizar essa informação, e portanto acaba por ser hoje ter muito mais barreiras do que o mercado financeiro tradicional. Agora, obviamente, há uma componente de como classe de ativos alternativa, que efetivamente acaba por ter a sua validade, porque a verdade é que já temos mais de 10 anos de criptomoedas, pelo menos de Bitcoin, Sim. e continuam cá e com um valor significativamente mais alto do que estavam antes, portanto, pelo menos merecem a nossa atenção para Mas o perceber o que é que porquê está a dessa passar. oscilação? Se nós olharmos, por exemplo, eu não quero, mas só para quem nos ouve tentar perceber um bocadinho como é que de repente eles atingem um valor extraordinário e passados uns dias estão em queda. O que é que faz essa volatilidade que tem? Porque efetivamente, se formos a falar do ponto de vista tecnológico, Uhum. eu acho que com as devidas regulamentação, eu acho que pode ser um futuro. Uhum. Eu diria presente futuro, não é? Mas eu não consigo perceber esta volatilidade. Eu acho que tem muito a ver com a liquidez. É um mercado que é, obviamente, face ao mercado de capitais tradicional, de outras classes de ativos, tipicamente mais ilíquido, com menos liquidez. Esse é um fator importante. Depois está ainda sujeito a vários fatores, ou seja, uma notícia do panorama regulatório pode ter um impacto tremendo no preço. Exatamente. E se o mercado é pouco participado e se toda a gente vai querer vender, obviamente vamos estar a observar aqui uma queda de preço grande, ou o contrário, ou um anúncio de que uma determinada entidade vai começar a operar no espaço, ou um determinado fundo, que vimos isso muito no ano em 2020, 21 sobretudo, e 2022 foram anos em que muitos investidores institucionais entraram no espaço, criaram divisões ligadas a cripto e que anunciaram investimentos muito significativos. No mercado, lá está, outra vez pouco participado, acaba por ter muito impacto no preço. E depois há uma dinâmica também eu não queria utilizar o termo, mas de stock to flow, ou seja, de quantidade disponível para a procura que existe, que também tem aqui um papel muito importante. Aliás, essa era da parte mais conceptual, provavelmente a criptomoeda mais conhecida, que é a Bitcoin, que teve aqui muita, e que nasceu um bocadinho por isso, ter esta componente de escassez. Ou seja, a emissão daquela moeda é previsível e sabemos como é que vai evoluir ao longo do tempo, e vai chegar a um determinado período em que não vai crescer mais, e portanto tem uma quantidade previsível e finita. E essa dinâmica também acaba por fazer com que o preço acaba por ter um maior potencial de valorização, porque sabemos que num determinado prazo futuro a oferta vai ser aquela, ponto final. Agora depende da participação desse mercado e de quantas pessoas é que estão dispostas ou interessadas em comprar, porque se não houver também não tem valor. Claro. Bom, Gonçalo, realmente a conversa está muito agradável. Sinceramente, eu aprendi imenso
acho que conseguimos passar uma boa mensagem, porque há aqui uma série de. Acabamos por usar várias buzzwords, mas o Gonçalo fez o favor de nos explicar com bastante detalhe e simplicidade, Ainda que é bem, isso, espero que isso sim. que nós queríamos. Eu tenho muito a agradecer a sua participação e volto-lhe a dizer isto. Eu vejo que você vai ter um grande futuro. Esperemos que sim. Não, sinceramente, pela postura, pela humildade, pela forma como é, pá, eu sinceramente, nós não nos conhecemos há muito tempo, conhecemos há relativamente pouco tempo, mas eu, pá, tenho aqui uma sensação que você vai ter um futuro brilhante, Agradeço. e Deus queira que sim, Deus queira que sim. Quanto a vocês, mais uma vez, agradeço do fundo do coração todo o apoio e espero vê-los brevemente. Muito obrigada, até uma próxima.